mítica Senhora da Graça recebe os cicloturistas na 6ª etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. O ponto de partida, a vila de Mondim de Basto. Assente no maciço montanhoso entre as serras do Alvão e do Marão, banhado pelos rios Tâmega, Olo e Cabril, o concelho de Mondim de Basto é uma zona de transição. Tem características de uma parte alta do concelho, que tem muito a ver com a região de Trás-os-Montes, e tem também uma zona ribeirinha aqui próximo do rio, que tem muita identidade com o Minho. Portanto, é um concelho, desse ponto de vista, geograficamente bem situado e do ponto de vista de paisagem muito bonito. Começamos a viagem subindo ao Monte Farinha, a uma altitude de cerca de 1000 metros, até ao local emblemático de Mondim de Basto, o Santuário da Nossa Senhora da Graça. Um local mágico e cativante, recheado de história e de vestígios arqueológicos, de lendas e de tradições. Local privilegiado também para os amantes da natureza e do desporto, é destino obrigatório dos caminhos da fé, da religião e do turismo nacional e internacional. É um turismo religioso que é marcadamente sazonal, mas que durante todos os fins de semana nós temos aqui pessoas que nos visitam. É o maior mirador sobre a região de Basto. Oferece uma visão circular excepcional sobre o Vale do Tâmega e apresenta-se como rota obrigatória dos rumos turísticos do norte. Situa-se a 13 km do centro da vila de Mondim, mas é avistado em praticamente toda a região. O Museu Municipal não podia ser exceção. Foi instalado num complexo agrícola chamado Casa da Igreja e, portanto, a Câmara Municipal, que é detentora deste património, decidiu aproveitá-lo para musealizá-lo e para fazermos representações da história do nosso concelho. Além de termos perto uma biblioteca, temos aqui uma paisagem fantástica, tanto da Senhora da Graça como uma vista geral sobre a própria vila. Inaugurado há quase 2 anos, o Museu Municipal ajuda a compreender melhor a história de Mondim de Basto e não só. O diretor José Augusto Gonçalves apresenta as 3 salas que compõem o museu, começando pelo espaço dedicado ao Crastoeiro. Todos os objetos que estão expostos são unicamente do Castro do Castroeiro. Este povoado está datado pelo primeiro assentamento há cerca de 5000 anos. Portanto, teve várias ocupações ao longo dos tempos. E nós temos em destaque um forno, porque, embora fosse um objeto muito comum em todos os castros, apareceu só em 2 ou 3 dos mais de 1000 castros que existem no noroeste da Península Ibérica. É na vertente sudoeste do Monte Farinha que encontramos estes pedaços de história que resistiram à passagem do tempo. Estima-se que a ocupação mais antiga do Crastoeiro remonta à pré-história recente, período em que terão sido gravados os motivos geométricos que cobrem muitos dos afloramentos graníticos dispersos pelo local. A descoberta de novos motivos, além das gravuras rupestres existentes, sugere que o sítio terá assumido o papel de santuário com o desenvolvimento de atividades do foro ritual e simbólico. As diversas estruturas encontradas distribuem-se por 5 setores distintos, numa área total de aproximadamente 800 metros quadrados.
são bem visíveis as construções em pedra, de planta circular ou retangular, com os cantos arredondados. O abandono do crastoeiro terá ocorrido nos finais do século I, durante o processo de romanização do território. De regresso ao museu, conhecemos agora a sala da Geologia. Aqui temos fósseis e minerais, a maior parte são do país, da região temos poucos, temos alguns minerais, alguns fósseis que vieram da Serra do Marão e que representam um pouco o que era a vida há muitos milhões de anos no nosso planeta. E curiosamente a Serra do Marão, há mais de 500 milhões de anos, estava no Polo Sul. É muito importante para a nossa economia a extração do granito, mas também, por outro lado, também tem a ver com a geografia, com a geologia do nosso concelho, especialmente as Fisgas de Irmelo, portanto, que é um monumento geológico. A pouco mais de um quarto de hora do centro de Mondim de Basto, o Parque Natural do Alvão assume um papel cada vez mais determinante na oferta turística do concelho, pela diversidade de riquezas ambientais e culturais que oferece. É uma área protegida com imensos locais de grande interesse, sobretudo para quem gosta do contacto direto com a natureza. As Fisgas de Irmelo são um desses locais. A queda de água das Fisgas de Irmelo deslumbra qualquer um e convida ao passeio, ao descanso e, claro, a vários mergulhos nas piocas, nas pequenas lagoas criadas na própria rocha. Finalista das 7 maravilhas praias de Portugal, as Fisgas de Irmelo constituem uma verdadeira janela para o passado longínquo da história da Terra e atraem milhares de visitantes todos os anos. A passagem pela capela, feita por trabalhadores da floresta, e pelo parque de merendas é obrigatória. Na freguesia de Irmelo encontramos ainda a ponte sobre o rio Olo, que faz a ligação às terras de Basto e à província do Minho. Edificada na Idade Média, tem um único e amplo arco de volta perfeita. No local ainda se conserva um antigo espigueiro. Terminamos a visita ao Museu Municipal com a secção de Etnografia. Representa as principais culturas agrícolas, a forma de vida das nossas populações até aos anos 80. 90% da população vivia essencialmente da agricultura e, portanto, as principais atividades estão aqui representadas. Temos também neste edifício uma fábrica de azeite, que foi construída de raiz nos anos 50 do século XX. Igualmente importante para o concelho de Mondim de Basto, a produção de vinho verde é um dos setores principais da região. O vinho verde é um vinho fantástico, principalmente os vinhos brancos, são vinhos fabulosos, principalmente pela sua frescura. É muito difícil copiar o nosso vinho verde porque temos essencialmente um solo de origem granítica que lhes dá esta característica. Marques Leandro administra a Casa Santa Eulália, uma casa existente há mais de 4 gerações. Ao longo de 16 anos temos vindo a transformar, a modernizar a casa e fazer vinhas novas, mais fáceis de trabalhar. E talvez de há 7 anos para cá começámos a meter mais a sério na parte de exportação e no engarrafamento. A casa tem 100 e tal hectares. É uma casa muito grande, mas uma grande parte é florestal. A parte de vinhas, estamos mais ou menos com 40 hectares. Dedicada à produção de vinhos branco, rosé, tinto e espumante, a Casa Santa Eulália tem tido diversos vinhos premiados. Uma distinção e um reconhecimento do vinho verde da região que já ultrapassaram fronteiras. Conseguimos entrar no Brasil, conseguimos entrar numa parte da Alemanha, estamos a vender para um enólogo que veio trabalhar para Portugal, para o Alentejo, e que provou o nosso vinho tinto, verde, e ficou deslumbrado com o verde tinto,
e montou uma empresa na Austrália, em Melbourne, onde distribui vinhos portugueses. Seja em Portugal ou em qualquer parte do mundo, o importante é provar o vinho verde da região de Basto. Os vinhos verdes só não se gostam se não se provarem. Depois de se provar, é um vinho muito agradável, fresco, com um teor alcoólico inferior ao dos maduros. Portanto, é um vinho que se consome sempre mais, próprio principalmente para climas quentes ou temperados. À vossa saúde e sejam bem-vindos com uma taça de vinho verde. Se o convite gastronómico está feito, o presidente do município deixa o convite para uma visita pelo núcleo histórico de Mondim de Basto. Tem um valor histórico interessante e que tem um núcleo que agora foi também alvo de uma intervenção, de uma requalificação, e que nós pretendemos também, através dessa requalificação e esse núcleo histórico, também criar condições para atrair pessoas para o território, atrair turismo. Este núcleo histórico é indiscutivelmente também mais uma das marcas deste território. Mondim de Basto, um concelho onde a natureza se apresenta em todo o seu esplendor, um verdadeiro passeio pela história e pela tradição. Let's get it started in here. 63 km e 400 metros é a distância da sexta etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. Os últimos 9 km serão feitos a subir até à Senhora da Graça. O que pensarão os participantes desta subida? Bem, é uma etapa difícil e uma subida complicada. Convém guardar forças no início, porque a parte final é bastante dura. Os últimos 2 km são bastante duros. Subir no seu ritmo e não ir atrás de loucuras, porque senão não sou. Eu vivo em Inglaterra e uso muito a bicicleta lá. Mesmo o meu transporte para o trabalho é a bicicleta. Porque es una subida que me gusta mucho y ya la hice en las Tres Sierras y me gustaría poder disputarla y a poder ser ganarla. Y al final estamos en final de la época y tenemos que acabar la temporada lo más fuerte posible. De facto, quando se começa a subir, principalmente na última parte, nos últimos 3 km, é muito dura. O que é que se costuma pensar nesses últimos 3 km? Porque é que eu não vou para trás, eu dou meia volta. E em quanto tempo estimam fazer a subida? Faço às vezes 40, 45, 38, depende às vezes da... E o que é que espera fazer hoje? Eu espero ir fazer menos, pai, 30. É mais ou menos como o meu amigo disse, nunca menos aí de 45, 50 minutos. Nós somos amadores, ou seja, treinamos às vezes uma vez por semana, portanto já é muito bom. Em pelotão torna-se mais fácil, vamos ver como é que estão as forças. Eu queria fazer 40, 50 minutos, agora vamos ver. É a primeira vez que eu vou fazer, não faço a menor ideia, mas estou a contar a fazer esse tempo. A etapa de Mondim conta com muitos estreantes na prova. O município de Mondim mandou-me um evento para o Facebook e tal, fiquei com o bichinho e decidi participar. E por acaso foi um amigo meu que me avisou e eu fui à internet e inscrevi-me logo. Estive aqui a passar férias na zona e falaram-me do troféu e agradou-me a ideia. Naturais de Solurico de Basto, David Pinto e Nuno Lopes não hesitaram em marcar presença. Pela diversão e pelo passeio em si, porque no fundo somos pessoas que andamos de bicicleta, eu e ele, não é? Somos pessoas que andamos de bicicleta na nossa voltinha 3 vezes por semana e gostamos dos passeios de cicloturismo e como somos aqui da zona aproveitamos para participar. Dá para passear, dá para a gente treinar um bocadinho, não é? Que é o mais importante, é fazer exercício físico. A paixão pelo ciclismo a unir todos os participantes. Está entusiasmado? Estou entusiasmado, eu faço muita bicicleta e estou entusiasmado. Temos aqui um profissional. Não, profissional não sou, eu sou amador. Eu sou amador, mas gosto da bicicleta, é uma coisa que me distrai e faz-me bem. É algo que motiva muito a gente a que venha, porque se fora só roda libre, por muita gente xa non se animaría a ir, entonces pois pareceme unha cousa, unha boa iniciativa por parte do organizador que motive a moita xente a que veña, que non só xente que estea moi preparada. Tudo a postos para o arranque da sexta etapa, com os cicloturistas alinhados na partida. O presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Humberto Cerqueira, no tradicional corte de fita. Hoje, para nos acompanhar nos comentários da sexta etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal, temos connosco o André Filipe, um dos participantes. André, bem-vindo. Obrigado pelo convite.
André, quais é que eram as tuas expectativas à partida para esta etapa que fez a ligação entre a vila de Mondim de Basto e a mítica Senhora da Graça? Eu tinha-me preparado para esta prova, queria tentar vencer a corrida, portanto a equipa tentar vencer todas as provas onde vamos e o objetivo foi tentar chegar lá em cima na frente. André, tu fazes parte da equipa Viveiros Vítor Lourenço, neste momento uma equipa que tem 2 líderes, o Cláudio Paulinho e também o Vítor Lourenço. Em termos do teu escalão, dos masculinos 1, como é que está, neste caso, a tua classificação? Portanto, eu estou em segundo, faltei a primeira prova, a etapa que acabava na Torre. Já não ambiciono chegar ao primeiro lugar, porque é bastante difícil, só se o Bruno Fernandes tiver algum azar. Portanto, o meu objetivo é tentar já ganhar etapas. E é o que tens feito, neste caso, venceste a etapa de Guarda-Manteigas. Exatamente, eu venci a etapa da Guarda-Manteigas, foi a primeira vez de vitória em etapa e, portanto, hoje iria tentar a segunda. E o que é que tu achas desta etapa que faz a ligação entre o Mondim de Basto e a Senhora da Graça? A subida é uma subida que assusta? Sim, a subida é uma subida mítica da Volta a Portugal, é uma subida das mais importantes na volta e é sempre com algum respeito que a encaramos. Portanto, todo o percurso até lá chegar já era duro, embora tenha sido feito a ritmo moderado, mas de qualquer modo a subida final é dura. Já tinhas feito esta subida? Sim, portanto fiz a subida em maio, na altura com mau tempo, estava nevoeiro e bastante chuva, chegámos lá com algum frio, na altura não correu da melhor forma. Hoje, pelo menos o tempo ajudou, ou pelo menos estava a ajudar todos os cicloturistas. Sim, foi um dia de sol, um dia bastante agradável para a prática da modalidade. Chegámos à subida final já com uma temperatura bastante quente. André, e o que é que tu tens achado deste troféu, agora com 6 etapas disputadas? O que é que te parece este troféu inovador que se vai juntar ao calendário nacional? Quanto a mim, é uma aposta ganha da parte dos organizadores e dos patrocinadores, é uma forte aposta da Liberty Seguros e penso que é uma aposta ganha, é um ciclismo onde dá para fazer um pouco de convívio e depois na parte final então temos a parte competitiva, onde aí todos querem dar o máximo. São 2 conceitos que resultam bem, portanto a parte do passeio, que estávamos a ver até agora, e esta parte competitiva que começa então com a roda livre para a subida final. Sim, da maneira que é organizada, das maneiras que as coisas são feitas por pessoas que sabem, as coisas têm corrido bem. André, para quem não te conhece, tu começaste no BTT em 2009 e só no ano passado é que passaste para o ciclismo de estrada. Queres-nos falar um bocadinho do teu percurso? Sim, é verdade, eu comecei no BTT em 2009, na altura era o meu último ano de sub-23, fiz bastantes provas a nível nacional, maratonas, XCO, 24 horas, resistências 3 horas, tive algumas vitórias importantes. Depois, em 2010, continuei no BTT, mas apostei mais na vertente XCO, não correu da forma esperada e ano passado tive o convite de uma equipa para integrar uma equipa de estrada a nível de Master. Era uma experiência que eu queria ter e aproveitei o convite do ano passado. As coisas correram bem. Este ano tive o convite da equipa Viveiros Vítor Lourenço e decidi integrar. E como é que está a correr a experiência este ano? Está a correr bem, a equipa dá-se bastante bem, temos trabalhado bem durante as corridas, somos a equipa nacional com mais provas ganhas a nível Master, tanto já ganhámos em Portugal como também ganhámos as 2 onde fomos a Espanha, foram também ao Campeonato da Europa e ao Campeonato do Mundo, correu bem, conseguimos 2 pódios lá, salvo erro no Campeonato da Europa conseguimos 2 pódios e no Campeonato do Mundo conseguimos 1. Portanto, as coisas estão a correr da melhor forma. André, estamos já aqui a ver imagens da subida. O Cláudio Paulinho e tu integravam o grupo que seguia na frente. Queres comentar um pouco estas imagens? Sim, nesta altura, a 4 km do fim, o grupo ainda tinha alguns elementos. Depois o ritmo foi-se mantendo e quem tinha menos força foi ficando para trás. Chegámos aos últimos quilómetros já com um grupo de 5. O Bruno Fernandes tentou vários ataques para tentar ganhar a etapa e foram ficando elementos para trás. Mas a equipa do Vítor Lourenço acabou sempre por controlar, de certa maneira, os ataques do Bruno. Vocês eram 4 elementos. Sim, o Márcio fez um grande trabalho durante toda a subida. Controlou sempre a corrida de forma a poupar-me a mim e ao Cláudio para depois nós tentarmos ganhar ou, se possível, fazer os 2 primeiros. Foi o que aconteceu. Essa era a vossa estratégia inicial? A estratégia inicial é sempre tentar colocar o maior número de homens nos lugares de cima. Esse é o objetivo da equipa, é tentarmos ganhar e ganhar bem. Correu assim e ainda melhor. André, na altura certamente não tiveste a oportunidade de desfrutar desta paisagem. O que é que te parece agora? Sim, é verdade. Nós não temos muito tempo
para apreciar a paisagem, temos de nos concentrar na corrida, naquilo que estamos ali a fazer e para aquilo que vamos. Agora, sim, a paisagem é realmente muito bonita, mas nós durante a corrida não temos mesmo tempo para apreciar isso. Estamos então nos metros finais. André, deixo para ti estas palavras até à meta. Queres comentar o que é que foi acontecendo? Portanto, houve uma altura que ficámos um grupo de 3, o Bruno Fernandes atacou, fiquei eu, o Bruno e o Cláudio Paulinho. Aqui, a cerca de 1 km da meta, o Cláudio atacou, para tentar desgastar então o meu adversário direto, e depois, quando o meu adversário que fraquejou um bocadito, eu ataquei e fui ter com o Cláudio. Portanto, tenho uma ponta final forte, tento aproveitar sempre isso e resultou bem. Consegui chegar ao pé do Cláudio, o Cláudio deixou-me vencer a etapa e fizemos primeiro e segundo. E qual é que foi o teu primeiro pensamento quando cortaste a meta? Esta já está, agora falta a da manhã. A da manhã vamos ver como é que corre, o desgaste hoje foi bastante grande. Era rezar para que tudo corresse bem. Foi uma etapa difícil? Sim, portanto nenhuma etapa é fácil, seja de montanha ou rolante, é sempre posto um ritmo bastante forte. Nenhuma etapa é fácil, mas esta era sem dúvida especial. Principais memórias que tens desta tua segunda subida à Senhora da Graça? Portanto, segunda subida, segunda vez que deixei cair os óculos pela subida, realmente essa fica mesmo marcada. 2 horas, 40 minutos e 21 segundos foi o tempo do vencedor, neste caso de André Filipe, e Cláudio Paulinho na segunda posição. Gostaria de agradecer à Bikezone Leiria porque nos têm facilitado algumas bicicletas, é realmente um apoio bastante importante. A completar o pódio esteve Bruno Fernandes, apesar do terceiro lugar, mantinha a liderança do escalão masculinos 1. Foi uma vitória difícil, uma vitória que eu queria bastante. A equipa trabalhou bem desde o início da corrida, tanto conseguimos chegar com 3 nos 4 primeiros. A cerca de 1 km do fim, o Cláudio arrancou para desgastar o meu adversário direto e depois cá em cima consegui ter ainda um bocadinho de força para conseguir vencer e o Cláudio fez segundo. E chegarem os dois juntos, era aquilo que estavam à espera? É sim, nós queremos sempre o melhor. Chegámos os dois, conseguimos, melhor ainda. O André está forte e o objetivo da equipa é sempre ganhar e se fazer do Bardinho ainda melhor. Principalmente o Márcio trabalhou desde o início e chegou cá e ainda conseguiu fazer quarto, foi muito bom. Eu fui dos primeiros a atacar e depois na parte final acabei por voltar a atacar, mas não consegui fazer diferença e depois ao fim esses ataques talvez tenham revelado um pouco prematuros, mas também se não tivesse feito, talvez o grupo tivesse ficado muito grande e acabava por nem terceiro ter ficado. Quarta posição para Márcio Correia, mais um dos elementos da equipa Viveiros, Vítor Lourenço. Um bom resultado da vossa equipa. Sim, o Márcio fez uma subida espetacular. Ele trabalhou durante toda a subida para nos tentar poupar a mim e ao Cláudio e ainda conseguiu fazer quarto lugar, foi realmente um resultado brilhante. Aqui algumas imagens de Carlos Rodrigues, um dos corredores espanhóis que nos veio acompanhar nesta etapa, ele que foi 7º classificado, atrás de José Amorim. Classificação então final da etapa, os 6 primeiros classificados com a vitória de André Filipe e aqui os líderes dos diversos rankings após 6 etapas. Já estamos nas despedidas deste programa. André, o que é que achaste desta etapa? É uma etapa bastante dura, mas felizmente agora já não me doem tantas pernas. É uma etapa positiva? Foi uma etapa positiva, aliás? Sim, foi uma etapa positiva, conseguimos os 2 primeiros lugares, é sempre positivo. Fiz terceiro na minha categoria, entrei bem com os da frente. O ritmo foi bastante forte no início e não deu para conseguir vir mais com os principais, mas pus-me o passo e foi puxando até que consegui chegar à classificação melhor possível. Para mim é mais um recordar de antigos tempos de ciclismo. É um prémio agradável, onde o pessoal, acima de tudo, tem desportivismo com os outros e é um evento com algum protagonismo a nível nacional. São dezenas de ciclistas, anima o concelho, dá visibilidade. Nós temos uma tradição muito forte no ciclismo e que é concretizada por estas provas que se vão realizando regularmente ao longo do ano. Consagração então dos 3 primeiros classificados desta etapa. Bruno Fernandes ocupou o último lugar do pódio, segundo lugar para Cláudio Paulinho e na primeira posição, André. Exatamente. São momentos sempre importantes. Sim, é sempre um bom momento, não tanto depois das cerimónias protocolares, mas portanto a passagem da meta é sempre importante.
Estamos mesmo a chegar então ao final desta 6ª etapa do troféu Liberty Seguros Serras Míticas de Portugal. Espero que tenhas gostado, André. Sim, gostei bastante e gostaria de agradecer pela experiência. Obrigado então pela tua presença. Nós voltamos a encontrar na 7ª etapa. Até ao próximo programa.